Oi, minha turminha 20FC04, estamos começando mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o módulo de primeiros socorros. Estamos iniciando um módulo novo, um módulo com muita novidade, com muita coisa boa. Então vem comigo, vai lá pegar o teu livro. Você vai abrir no teu capítulo 1, certo? Na página 12, o livro de primeiros socorros, certo? Enquanto você vai pegando aí, eu vou aqui pro cantinho. Gente, então... esse é um capítulo que é chamado de abordagem primária. É um capítulo em que a gente vê muitas coisas, a introdução realmente ao primeiro socorro, mas eu quero focar aqui hoje nos sinais vitais, certo? Porque é algo que a gente precisa se debruçar mais, dar uma olhada mais criteriosa por isso. E aí, quando a gente der andamento ao nosso trabalho, a gente vai falar sobre tudo que aborda o capítulo, mas agora eu quero focar nos sinais vitais. Como vocês já percebem aí nesse primeiro capítulo, ele já traz todos os sinais vitais, então é isso que a gente vai trabalhar agora, certo? Porque para que a gente desse tudo, a gente vai ter que dividir e compartimentar esse conteúdo. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar os sinais vitais do capítulo 1 aí, tá? Então, se liga que a gente vai falar sobre eles. E aí, com muita felicidade, iniciando esse módulo bem bacana, com muita coisa boa. E eu já pergunto para vocês, o que é que são os sinais vitais? Então, se a gente vai falar dos sinais vitais, a gente precisa entender o que são sinais vitais, né? E aí, o nome já nos diz muita coisa. Sinal vital, vital lembra vida. Se não lembra, era para lembrar, certo? Mas os sinais vitais realmente são sinais de vida, tá? E nós temos aí 4 sinais vitais importantíssimos que vocês precisam conhecer. Vocês, na verdade, já conhecem, mas vocês vão precisar entender como é que se verifica cada um, certo? Então, nós temos aí a temperatura, nós temos o pulso, nós temos a pressão e a respiração. Então, muitos de vocês, né, já verificaram aí esses sinais vitais, às vezes vai para um pronto-socorro, vai para um posto, e se verifica aí a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura, a respiração, que seja. Então, nós temos aí bastante familiaridade com esses nomezinhos, mas muitas vezes a gente não sabe como se verifica, né? E o nosso intuito é que a gente aprenda. Então, o primeiro sinal vital que a gente vai falar é o pulso. O pulso vai medir nada mais do que os batimentos cardíacos, a pulsação, né? O nome já está dizendo. E aí a gente faz a aferição, a verificação do pulso em uma artéria, certo? Os vasos do nosso corpo, nós temos aí 2 principais tipos de vaso, né? Nós temos as veias e as artérias. Só que as veias não têm um sangue que bombeie com tanta força, então elas não, pulsam. Já as artérias, elas pulsam. Então, tem algumas artérias que, por serem mais superficiais, são mais fáceis de a gente sentir ela pulsando, tá? E aí, por isso que para verificar o pulso, a gente utiliza essas artérias que estão mais superficiais, estão mais externas, tá? Então, lembrem, sempre que a gente fala de verificar pulso, eu verifico o pulso em artéria, não é em veia, tá? E aí, quais são esses locais? São os locais das principais artérias. Então, no pulso, nós temos uma artéria chamada de radial, está aqui, ó, em direção ao meu polegar. Então, vou, desci no polegar, é aqui nessa região, tá? Vejo muita gente querendo verificar pulso, aí vem pra cá, onde tá o dedo mindinho, mas não é. É sempre em direção ao polegar, certo? Bem abaixo. Mesma coisa do outro lado, ó, tem dos dois lados, certo? Temos na região carotídea, na carótida, né? Então, na região do pescoço. Então, tá o queixinho aqui, ó. Terminou o queixo. 3 dedinhos para baixo, eleva um pouquinho, aperta. Você vai sentir a pulsação, né? Ou de um lado ou de outro. A gente sempre tem dos dois lados. Tem a femoral, que é na região mais ou menos da virilha, certo? Que a gente vai pegar a artéria femoral. Temos na região poplítea, por trás do joelho, no pedioso, aí acima do pé, né? E na região tibial. Tibial é chamado assim porque é o osso tibial, certo? Que é também no pé, na região posterior. Então, nós temos aí muitos locais. Como eu disse para vocês, onde passa a artéria, onde tiver pulsação, nós vamos conseguir sentir, certo? Isso é importante vocês saberem, porque a gente conhece o pulso por pulso, aí só associa aqui, só acha que tem pulso aqui, mas não. Nós temos pulso em todos os locais que passam a artéria do corpo.
tá? O pulso normal, qual é o valor normal? A gente vai contar aí por 1 minuto, então eu vou botar o despertador por 1 minuto, ou vou olhar no ponteiro de relógio por 1 minuto, e vou contar quantos batimentos, quantas batidas eu sinto em 1 minuto. Então, em 1 minuto é para você sentir de 60 a 100, tá? Em uma pessoa normal, num adulto normal. Criança, geralmente, tem um pouquinho mais acelerado, então vai aí de 80 até 120. Bebê recém-nascido, mais ainda, então pode chegar a 160, tá? Então, muito importante você saber essas variações. No adulto é de 60 a 100, o normal, certo? Por minuto, então a gente contando lá em 1 minuto vai dar de 60 a 100 o normal. Mas, se for criança ou bebê, pode dar mais alto, certo? Lembrando que quando nós temos esse pulso de 60 a 100, a gente chama de normocárdico, normo de normal. Então, é aquela pessoa adulta que está com um pulso de 60 a 100. Se tiver acima disso, a gente diz que o paciente está com taquisfigmia, taque de acelerado, ou taquicardia, tanto faz, pode chamar também, tá? Se o paciente estiver abaixo, a gente diz que ele está com bradisfigmia ou com bradicardia, tá? Então, tá abaixo do normal. Então, na taquicardia tá muito alto, tá acima de 100, na bradicardia tá abaixo de 60, que é aquele valor de referência, certo? Não se preocupem, gente, que a gente vai retomar isso em sala de aula bem direitinho. Eu vou parar para vocês anotarem tudo. Mas se vocês quiserem anotar, vocês já começam anotando aí, tá? Pausa aí e já anota. O segundo sinal vital é a respiração. A respiração, todo mundo se toca que é um sinal vital, porque a gente realmente tá vivo porque respira. E nessa respiração, a gente faz a troca de gás carbônico por oxigênio, certo? Então, a gente recebe oxigênio e libera gás carbônico. O oxigênio é muito importante para as nossas células, a gente só consegue sobreviver com ele, então a gente recebe ele no ambiente e libera o CO2, que é o que a gente não quer, tá? Quantos movimentos respiratórios a gente faz? A gente também vai contar a respiração por minuto, igual o pulso, então eu boto lá 1 minuto no despertador, fico olhando o ponteiro de relógio, dá 1 minuto. E eu vou contar quantos ciclos respiratórios o indivíduo tem, certo? Então, não é 1, 2, 3, 4. Isso é quando é o pulso. O pulso, a cada batida, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Agora, na respiração, a gente conta quando termina a respiração. Então, ou eu conto quando sobe, ou eu conto quando desce. Então, ó. 1, 2, 3, entendeu? Então, sempre que descer, eu escolho. Ou quando descer ou quando subir, eu vou contando. E aí, eu vou contar por 1 minuto. O normal é que dê de 14 a 20, de 16 a 22 no máximo, certo? Criança dá até um pouco mais, pode chegar até a 30 movimentos por minuto. E bebês até 60, então é bem acelerado, tá? Entendendo isso aqui, gente? Então, a respiração, como é que eu vou contar? Eu vou só olhar. Então, eu vou ver a movimentação, certo? O pulso eu vou precisar tocar, né? Mas a respiração não. A respiração eu só vou observar. Já a temperatura, eu também vou precisar de um aparelhinho para verificar, que é o termômetro. Nós temos o termômetro, né, de teste agora, que todo mundo tá vendo, é o termômetro à distância. Muito bom, porque evita mais contaminação, né? Mas também existe o termômetro convencional, que é aquele termômetrozinho que a gente bota abaixo do braço. O de mercúrio não é vendido mais, saiu de mercado, porque tinha muito acidente, muito risco de contaminação com mercúrio. Então, só existe hoje o digital, tá? Quanto é normal, gente? Isso é até muito importante, certo? A gente diz que o paciente tem uma temperatura normal, afebril, A de ausência de febre, então é A de ausência febril, então ausência de febre. Ele está de 35,8 a 37,2. Isso é o normal, certo? Pode ser que vocês encontrem em algum livro, em alguma coisa, uma variação mínima nesse valor, mas vai aí de 37 até 37,2, que é normal. Acima disso já entra no quadro febril. E a partir de 37,8 aí já é febre mesmo, certo?
Quando a gente diz que é uma febre alta, quando tá 39, 40. E acima de 40 a gente diz que é uma temperatura muito alta. Então é uma febre muito, muito alta, certo? Então, se vocês quiserem pausar e anotar esses termos, esses valores, mas tem aí no módulo de vocês, bonitinho, dá pra vocês acompanharem, tá? Só lembrando que a gente também pode verificar a temperatura na região axilar, que é o normal, geralmente é feito, mas também na boca e no reto, certo? Na boca, geralmente, o normal é de 36 a 37,2. Já a retal é de 36,2 a 37,8, tá? Então, como eu falei aqui, ó, pode verificar nos 3 locais. A axila é a mais feita, porque é a mais acessível, né, gente? Isso com o termômetro aquele convencional, tá? O termômetro infrazinho, né, que a gente verifica na testa, não precisa nem encostar. Coloca aqui na testa e verifica. Mas, se for o termômetro convencional, a gente pode usar na axila. Pode usar no reto também, mas no reto tem uma desvantagem porque é muito incômodo, né? Incomoda, não é algo tão feito, é muito constrangimento. Já a boca também a gente não usa muito, principalmente antigamente que era termômetro, né? Sem ser digital, tinha risco de contaminação, de morder o termômetro, então não se fazia tanto. Até porque seria uma higienização bem mais criteriosa se eu fosse verificar na boca, né? Ou no reto, toda hora limpando aquele termômetro. Porque não teria como eu ter um termômetro para cada pessoa. Então, por isso que a axila é o local mais feito. E aí, o outro sinal vital é a pressão. Então, a pressão arterial é o sinal vital. A pressão arterial vai medir aí a pressão exercida pelo sangue nas paredes lá das artérias do seu corpo, tá? E essa pressão, ela é muito importante, porque ela nos faz a mensuração dos dois movimentos cardíacos, do movimento de contração e de relaxamento. Contração e relaxamento. Por isso que a pressão arterial, ela tem 2 valores, ela tem sempre 2 valores, não tem como você, sua pressão tá quanto? Tá 100, tá, né? Não, tem que ser 2 valores, tá? Tanto por tanto, tanto por tanto. Pra gente fazer a mensuração da pressão, a gente usa também um aparelho. Esse aparelho, ele vai nos ajudar a mensurar a pressão que está ali exercida naquela artéria, com auxílio também do esteto, tá? Claro que existem os digitais, certo? Que também são muito bons, dependendo da marca, principalmente os que verificam aqui na braçadeira, certo? Evitem comprar o do pulso, porque o do pulso não é tão fidedigno, mas os que são da braçadeira são bastante confiáveis, mesmo os digitais, e dispensam o esteto, então é bem mais prático. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês aprendam com o manual, e é isso que eu quero passar para vocês vão aprender isso, nós vamos fazer prática disso, certo? Qual é o normal da pressão? Então, a gente diz ali que é aquele 12 por 8. Gente, na verdade, o 12 por 8 é 120 por 80, certo? Mas se convenciona de tirar esses zeros do fim para ficar aí 12 por 8. Então, eu sempre digo 12 por 8, 11 por 7, 10 por 6. Mas, na verdade, sempre tem um zero depois. Ou um zero ou outro número. Porque, na verdade, é mensurado 120 por 80, que é o 12 por 8. 110 por 60, que é o 11 por 6, certo? Mas convencionalmente se acostumou a não dizer esse terceiro número, tá? Mas é para vocês entenderem que na hora de anotar, a gente tem que anotar o número todinho que o aparelho dá, certo? Não é para tirar esse zero, não. E aí mostrar também que quanto mais criancinha, mais a pressão é baixa, certo? Então, muito comum aí 4 anos ter um 8 por 6, 6 anos aí 9 por 6, é bem baixinho mesmo, tá? Na verificação, nós vamos ver isso na prática, nós temos aí 5 fases do som, né? Então, a gente vai botar lá a abraçadeira e vai botar o esteto, vai ficar escutando, né? Então, inicialmente, a gente não escuta nada, né? Vem os sons mais surdos, depois aí vem uma região de sopros, e aí começa o som bem claro, bem nítido. Aí você vai escutar o pulsar. Aí vai abafando, abafando e silencia, certo? Esses são os sons de Korotkov, né? Que foi o cara que descobriu a verificação de pressão por esse aparelho, pelo esfigmomanômetro, como é chamado. Então, nada mais do que homenageá-lo com esses nomes dos sons, tá? Mas aí vocês vão ver como é feita a verificação. A gente vai sim ter essa prática. Eu vou ensinar para vocês, então não se preocupem quanto a isso, certo?
Gente, então nós vamos ter o nosso exercício de fixação. Vou mandar para vocês o formulário, como vocês já estão adaptados, já estão familiarizados. Aqui é só para vocês serem introduzidos. Vocês viram que eu nem terminei o capítulo, eu só falei sobre os sinais vitais. Só para vocês já conhecerem e já virem que existem, tá? Mas não se preocupe que a gente vai praticar isso, a gente vai abordar novamente e vai ficar tudo claro, tá? E nosso próximo conteúdo, na verdade, é nosso retorno. Pois é, vocês já devem estar sabendo aí, né? Nós estamos com essa previsão de retorno para segunda-feira agora. No caso, a turma de vocês é no sábado, então a gente só vai se ver no outro sábado, né? Mas vai ser um prazer recebê-los, principalmente porque nós somos uma turma que começamos na pandemia, nessa situação toda, né? E aí, claro, seguindo todas as recomendações, todos os protocolos, vocês de máscaras, todos bonitinhos, eu também, nós vamos nos encontrar, nos ser apresentados, né? Nos rever, não. E vamos dar início ao nosso trabalho agora de maneira presencial, bem mais bacana, né? Com a possibilidade de vocês tirarem dúvida e participarem. Então vai ser bem legal. Nós vamos fazer da melhor forma possível para dar tudo certo, tá bom? Então eu aguardo vocês e até a próxima. Tchau, gente!